Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Beleza. Pessoal, então, primeiramente, boa tarde a todos, pessoal. Então, hoje a gente está aí numa nossa conversa, para o nosso momento de Tira Dúvidas. Então, esse nosso Tira Dúvidas vai ser focado no uso das ferramentas onde a gente pode interagir com os alunos em formato de questionário e aplicando conceitos de gamificação, pontuação e assim por diante nos nossos questionários, seja uma avaliação somativa ou uma avaliação, muitas vezes, que é diagnóstica. E aí, após isso, a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Caso vocês não tenham dúvidas, a gente vai revisando alguns itens que vocês viram nessa live aí. Então, o espaço aí está aberto para vocês. Mandem as perguntas de vocês, mandem as dúvidas de vocês aí no chat. Se alguém quiser comentar alguma coisa que aconteceu no momento que foi utilizar, fiquem bem à vontade para isso. E aí, a partir das dúvidas de vocês, quando mais ninguém tiver dúvida, daí a gente continua esse nosso conteúdo. Mas agora o momento é focado nas dúvidas de vocês. Então, desejo a todos nós um bom treinamento. Eu vou desligar minha câmera para que a gente tenha o mínimo possível de travamentos. Qualquer dúvida aí vocês podem mandar no chat. E aí eu estou aguardando as dúvidas de vocês para nós iniciar. Um bom treinamento a todos. Tá lá, aqui. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sexta-feira, vamos aproveitar a última live da semana. Se alguém tiver dúvida, por favor, nos escreva no chat. O professor acompanha eu também, ou pode abrir o microfone, se sintam bem à vontade. Só vamos esperar mais uns minutinhos, ver se acessam mais profs, que está faltando um número considerável na turma, tá? Só um minutinho, a gente já inicia. Obrigada.
Pessoal, então, iniciando aí, alguém tem alguma pergunta, alguém tem alguma dúvida aí, alguém quer compartilhar alguma coisa que aconteceu no momento que foi utilizar a ferramenta? Fiquem bem à vontade para isso, tá, pessoal? Pessoal, então iniciando aí, tá? A gente deixou esse tempo aí destinado para vocês e mandando as dúvidas de vocês. Então, eu vou iniciar comentando com vocês, revisando algumas coisas que vocês viram nessa nossa live. Qualquer dúvida vocês vão questionando aí no chat, a Suzane vai estar acompanhando também. Então, qualquer situação que eu estiver explicando algo para vocês, e vocês mandam uma pergunta e eu não vou estar olhando o chat no momento, a Suzane pode me interromper, e aí a gente retorna o conteúdo, retoma ele, para comentar com vocês, tá? Pessoal, eu queria ver de vocês, tá? Isso aí não tem nada, nenhum quesito de avaliativo, tá? Eu só queria ver quem de vocês conseguiu fazer um exemplo, uma atividade usando ou o Quizzes ou o Kahoot. Se vocês puderem mandar um ok no chat, só para nós ter mais ou menos uma ideia aí, quem conseguiu utilizar. Pessoal, então eu vou começar aqui mostrando para vocês alguns exemplos, tá? E aí, conforme vocês vão vendo que vocês têm dúvida em alguma dessas partes, vocês vão me avisando. Então, aí eu percebi que ninguém comentou que conseguiu utilizar ou que fez algum exemplo, então talvez alguns de vocês tenham dúvidas ainda, e talvez por esse motivo ainda não conseguiram utilizar, ou muitas vezes é questão de agenda de vocês, que pode ser também, tá? Então, eu vou iniciar compartilhando a minha tela com vocês. E aí a gente vai fazer alguns exemplos, e aí para você já ir relembrando um pouquinho como as ferramentas funcionam, tá? Pessoal, tanto o Quizzes quanto o Kahoot, eles são ferramentas que vocês podem utilizar em sala de aula,
para trabalhar com os alunos alguns conceitos de gamificação aplicados em avaliação. Então, é bem importante a gente lembrar que quando a gente fala em gamificação, não tem a ver diretamente com um jogo. Não é que é um jogo, é que a gente insere alguns quesitos que a gente encontra em jogos, e nem sempre todos. Então, muitas vezes, o fato de a gente trabalhar com pontuação, a gente já está implementando uma situação de gamificação. Muitas vezes, o fato da gente montar uma história e fazer com que o aluno resolva algumas perguntas, com o objetivo de, conforme ele resolve, ele vai acertando as perguntas, ele pode responder outras perguntas, a gente já está pensando também em gamificação. Então, não é que tem que ser um jogo. Vocês podem aplicar esses conceitos de gamificação nos mais variados cenários, mesmo se vocês não têm o uso de tecnologia. Mesmo trabalhando sem o computador, vocês também conseguem implementar esses itens de gamificação. E aí, quando a gente fala do Kahoot e do Quizzes, eles são duas ferramentas que eu estou compartilhando a tela com vocês. E nas duas ferramentas, vocês podem, caso seja do interesse de vocês podem vir aqui na opção Discover, depois que vocês fizeram o cadastro na ferramenta. Deixa eu mandar o link no chat para vocês. E aí vocês podem também procurar quizzes ou Kahoots para vocês utilizar. Então, no caso aqui, eu estou usando o Kahoot. Então, se eu vou dar uma aula, por exemplo, de matemática, eu posso procurar por esse termo, e aí ele vai me mostrar os quizzes que estão feitos que têm relação com matemática. E aí vocês podem, a qualquer momento, verificar quem fez isso. Então, aqui tem o nome da pessoa, verificar quantas vezes já foi jogado. Então, esse primeiro exemplo aqui já foi jogado 2,4 mil vezes. Vocês podem favoritar isso, ou seja, deixar vocês clicando nessa estrela. Então, por exemplo, eu posso clicar nesse questionário aqui aqui tem um usuário, por exemplo, Fábio Costa. Eu posso clicar nesse questionário que ele fez usando o Kahoot. E aí, depois disso, ele vai carregar a página para nós. Então, vamos aguardar aqui ele carregar a página. E aí, logo após carregar a página, ele mostra para nós as perguntas que, nesse caso aí, o Fábio Costa fez nesse formulário, nesse questionário aí. E aí, quando a gente clica aqui em Show Answers, a gente consegue ver quais são as opções e respostas para cada pergunta. Então, aqui uma pergunta que ele fez: qual destes objetos tem a forma de um cilindro? Aí ele tem as opções para o aluno escolher, e aqui é a opção correta. Da mesma forma, quando a gente faz a pergunta de quantos lados tem o retângulo, da mesma forma, quando tem a multiplicação de 6 por 7, da mesma forma, quando ele verifica, quando ele faz uma pergunta, as retas que nunca se encontram são chamadas de, e aí tem as opções, congruentes, paralelas, inimigas e transversais, e assim por diante. Então, vocês podem, mesmo que vocês estão dando aula de um conteúdo que muitas vezes vocês não têm um questionário pronto, vocês podem fazer uso de questionários públicos também, porque a pessoa autorizou que as outras pessoas encontrem o formulário dela. Então, isso é uma situação que pode acontecer aí com você sem problema nenhum. E aí, caso vocês fizeram a busca do questionário, vocês acharam ele interessante, vocês não querem utilizar, mas querem deixar salvo como favorito, vocês podem clicar nessa estrela aqui, e aí ele vai ficar salvo como um dos Kahoots favoritos de vocês. E aí, quando vocês voltam aqui em Discover novamente, vocês podem procurar por outro termo sem problema nenhum. Então, aqui, eu vou pedir para um de vocês escolher um assunto e mandar no chat para mim fazer a busca aqui agora, tá? Então, eu vou pedir para um de vocês, escolha um assunto para nós pesquisar um Kahoot aí. Podem mandar no chat, um de vocês. Pessoal, então, continuando aqui, ó, então a Gorete deu uma dica. Então, aqui a Cris comentou que está trabalhando alimentos em inglês.
Agora, ética comentou do uso de fração, então vocês podem escolher um assunto, pesquisar por aquele termo, e aí vão aparecer para vocês ideias de questionários para serem utilizados. Então, pode acontecer também que no momento que vocês fazem uma busca, caso o assunto que vocês estão utilizando não existe, ele não vai listar nenhum Kahoot para vocês utilizar, ou para vocês terem noção, como base para montar o de vocês. E aí, aqui no lado direito, vocês podem também fazer alteração da forma de visualização, então aqui ele está ordenado pelos mais relevantes, mas vocês podem também deixar organizado pelos mais jogados. Aí vocês vão perceber que quanto mais jogado mais ele vai ser o primeiro item a aparecer. Vou atualizar nossa página aqui. Então, aqui a gente já tem esse exemplo aqui, ó. Esse Kahoot de matemática sexto ano tem 742 pessoas que responderam ele. E aí vai seguindo para os próximos, mas sempre seguindo a ordem dos mais jogados. Caso vocês estão buscando um termo que vocês sabem que tem algumas atualizações nesse termo e vocês querem procurar algo que foi feito o mais recentemente possível, na forma mais recente, nesse caso aí, vocês podem também aqui na forma de organização escolher também aqui alguns itens como de mais qualidade ou mais relevante, tá? Então, esses são alguns itens que vocês vão poder utilizar. Mas imaginando que a gente vai trabalhar com fração, por exemplo, vou usar como exemplo esse item aqui de fração, imaginando que eu quero utilizar com uma turma, o que eu posso fazer? Eu já mostrei que vocês podem escolher um Kahoot e deixar ele como favorito. Vocês podem também escolher um, que é o que eu estou fazendo aqui, e aí vocês podem aqui nessa mesma tela, deixa eu só fechar a tela aqui em cima, vocês podem nessa mesma tela, vocês podem editar ele. Só voltar que ele abriu uma tela que não era para ver, só um minuto. Vocês podem aqui na tela compartilhar esse Kahoot com os alunos, para os alunos poderem responder também. E aí, caso vocês já querem fazer a resposta e vocês querem alterar as perguntas que a pessoa escolheu, por exemplo, eu não quero mais usar essa primeira pergunta que a pessoa fez, que fração ela representa nesta equipe, o que vocês fazem nesse caso? Como vocês não são proprietários desse Kahoot, vocês acharam ele nesse caso aí, vocês precisam primeiro vir aqui, pedir para duplicar ele, aí ele vai criar uma cópia desse Kahoot que já existe. É o que eu estou fazendo aqui, eu vou clicar em duplicar. Só atualizar a página aqui para ele aceitar a duplicação. Aquele Kahoot que eu achei interessante, que tem relação com o assunto que eu trabalho em sala, ele aparece aqui para mim. Ele já aparece escrito em cima aqui, duplicate of fração. Aí aqui agora sim a gente pode vir aqui clicar em editar. Jandira aqui. Não, parecia que tinha travado, perdão. Só fazer o login com o meu e-mail. E aí agora eu tenho as mesmas questões que tinham no outro questionário, porém agora eu posso editar. Então, por exemplo, essa primeira pergunta, caso eu vi que ela é interessante no outro questionário, mas na minha turma, eu vou fazer a mesma questão, mas eu não quero que ela tenha pontuação, eu posso vir aqui e posso alterar. Ou, por exemplo, eu percebi que aquele questionário é bom, mas ele demora muito para responder. Eu posso duplicar ele, e aí depois eu posso editar o tempo também sem problema nenhum. Da mesma forma, vocês também conseguem depois alterar os tipos de questões também. E aí, a partir do momento que vocês conseguiram, por exemplo, achar um questionário que vocês acharam importante que daria para usar com a turma de vocês, vocês pensaram que era necessário alterar algumas perguntas dele e vocês pediram para duplicar. Após pedir para duplicar, vocês ajustaram as questões como vocês queriam utilizar. Aí, depois disso, sempre lembrem de alterar o nome, tá? Clicando aqui em cima. E aí, nesse caso aqui, caso vocês queiram alterar também aqui a imagem, dá para alterar, vários itens vocês vão poder alterar. Mas não vem o nosso caso agora a fazer todas essas alterações. Então, o primeiro exemplo que a gente fez aqui foi procurar por um assunto, achar um quiz, um Kahoot que a gente acha importante, interessante, e deixa salvo como favorito.
No segundo exemplo, eu pedi um item, um assunto para vocês, no caso aí foi comentado sobre o uso de fração. A gente fez a busca, localizou um questionário e a gente pediu para editar algumas questões dele. Então, ele acabou duplicando o questionário e aí agora a gente pode alterar desde perguntas até o tempo de resposta. E aí, depois disso, caso vocês percebem que ele está tudo certo, vocês podem clicar aqui em Done. E aí vocês têm essa opção aqui de Play Now. Ou seja, de jogar o jogo agora. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Então aqui aparecem dois botões na tela, um escrito Teach e outro Assign. Um de assinatura e outro de Teach. No caso, deixa eu pedir fazer uma pergunta para vocês, vamos ver se alguns de vocês lembram disso, tá? Caso eu queira montar um Kahoot, e esse questionário vai ficar disponível para os alunos responder até o dia, por exemplo, 30 de setembro. Quais dessas duas opções eu utilizo? A opção Teach ou a opção Assign? Eu quero fazer um questionário no Kahoot, eu quero mandar para os alunos responder, e eles vão ter até um determinado dia para fazer. E nós não vamos precisar acompanhar todo o dia que ele faz, ele vai poder acessar um link e responder. Nesse caso, qual dessas duas opções eu posso utilizar? Tudo bem? A opção Teach ou a opção Assign? Dá uma olhada aqui no chat. Isso aí. Então, a Cris acertou. Quando vocês querem fazer um questionário que vocês vão deixar disponível para os alunos ir respondendo, você sempre usa essa opção Assign. Qual que é a diferença entre as duas, tá? Nessa primeira opção aqui, que é a Teach, ele entende que vocês, como professores, vão estar acompanhando a resolução das questões. Então, eu estou aqui com o questionário que a gente achou na internet, a gente alterou algumas questões dele e agora eu vou disponibilizar para vocês. E aí, aqui agora eu vou alterar algumas opções, tá? Então, aqui eu posso, por exemplo, pedir para ele gerar o nickname de vocês. Eu posso pedir para ele randomizar a ordem das questões, randomizar a ordem das perguntas, ou mandar instruções minimizadas, mas nesse nosso caso não seria importante. E aí, agora eu vou clicar aqui em Classic. E agora, eu estou com a tela aqui para jogar. Então, quando vocês usam essa opção Teach, vocês têm que sempre lembrar o seguinte: vocês têm que sempre compartilhar a tela com os alunos, como a gente está fazendo agora. Ou seja, eu estou dando aula para vocês, eu estou compartilhando a tela com vocês, porque eu preciso mostrar as opções para vocês poderem responder depois. Então, esse é um pequeno cuidado que tem que ter quando a gente trabalha com essa opção aí do Teach. E aí, agora eu vou pedir para vocês acessar o site do Kahoot.it. Esse questionário de fração é aquele questionário que a gente localizou na internet, a gente alterou ele. E aí, acessem o site do Kahoot e vamos verificar aí quem é bom no uso das frações, tá? E aí, eu mandei o questionário para vocês, o link, e depois eu mandei também o código para vocês. E aí, eu vou pedir para vocês acessar. E aí, conforme vocês vão acessando, depois a gente vai iniciar o jogo, tá, pessoal? Então, vão acessando aí, e aí, conforme vocês acessam, a gente já vai iniciar. Pessoal, então, eu vou enviar de novo para vocês aí no chat, tá? O link do Kahoot e o código do jogo. Vou pedir para vocês acessar, e aí vocês vão perceber algumas coisas, tá? Por exemplo,
Esse nome que está aparecendo aí, ele é um nome que foi gerado automaticamente. Então, quando vocês podem usar esse tipo de configuração? Quando vocês querem ter uma avaliação diagnóstica da turma, para saber qual que seria a média da turma. Então, você não vai mostrar qual a nota de cada aluno. O que te interessa é saber, de uma forma geral, toda a turma. Então, nesses casos, você pode pedir para gerar um nickname aleatório, sem problema algum, tá? Caso não tivesse aquela opção de gerar um nome aleatoriamente, vocês iriam digitar o nome de vocês. Então, agora são 1h26, vou dar mais uns 2 minutos aí para vocês acessar o site do kahoot.it e entrar nesse jogo aqui, para nós fazer esse nosso exemplo aqui para a turma, tá? Pessoal, então continuando aí, então a Cris mandou uma pergunta aí no chat, tá? A Suzane já respondeu também, então depois dá para assistir essa aula aí também para vocês ir tirando as dúvidas de vocês, tá? Pessoal, então ali eu pedi para alguns de vocês participar, para nós relembrar um pouco como essas ferramentas funcionam, tá? Por que eu estou fazendo alguns itens de novo, tá? Porque tanto o Kahoot quanto o Quizzes, eles são algo parecido com um formulário do Google aplicado à gamificação. Então, eu entendo que para alguns de vocês talvez seja um pouco complicado fazer a utilização dele, por isso a gente está fazendo o exemplo aí do início ao fim, tá? Então, aqui com o pessoal que acessou até agora, tá? São 5 pessoas, a gente vai continuar. Então, lembre que quando vocês criam um jogo e vocês usam a opção Teach, vocês têm que sempre estar fazendo o que eu estou fazendo aqui. Compartilhar a tela com os alunos, por quê? Porque quando eu clicar em Start, os alunos têm que ver exatamente essa tela aqui. E aí, depois que eles veem as opções aqui, aí sim, eles têm que poder responder. Então, para vocês, não está aparecendo isso que está escrito na minha tela. Para vocês, está aparecendo as formas geométricas. Então, conforme aparecem as formas geométricas, vocês escolhem a forma geométrica que responde essa questão. Então, agora eu vou dar um tempo para vocês ir respondendo, tá, pessoal? Até agora a gente tem uma resposta. A Sandra está falando que a tela dela deu erro. A Sandra falou que a tela dela deu erro. Sandra, eu vi agora no chat que deu erro na tua tela, tá? Deu um erro na tela de não abrir a página. Qual mensagem que aparece aí para ti? Beleza, Sandra? Qualquer dúvida, tu pode ir falando, tá?
Pessoal, então aqui eu estou mostrando para vocês duas coisas, tá? Então, no lado esquerdo da tela, é a tela do professor. Então, vocês têm que lembrar, quando vocês usam essas ferramentas, se vocês usam a opção Teach, de compartilhar a tela com vocês, para os alunos ver as opções, tá? Então, aqui agora eu vou clicar em Next. Ele vai mostrar a colocação, quem tem mais pontos, então uma pessoa somente acertou. E aí o aluno, quando responde, que é o meu caso aqui, eu respondi a questão e ele vai mostrar para o aluno isso, tá? Se ele acertou ou se ele errou, quantos pontos ele fez e em qual posição ele está. Quando a gente passar para a próxima pergunta, aí vai aparecer a pergunta aqui e para o aluno ficar esperando a questão aparecer na tela. Então, quando o aluno olha para a tela e vê a pergunta que a gente fez, depois ele vai lá para o celular dele e ele escolhe qual opção dessas aqui representa a opção correta, tá? Então, aqui no caso, a opção que eu vou escolher seria essa do losango. E aí, enquanto todos os alunos não respondem, ele fica aguardando o pessoal responder. Então, por isso que é bem importante vocês lembrar, quando vocês fazem isso, tem que lembrar de pedir para os alunos verificar a tela que vocês estão compartilhando com eles, porque é aqui que vão aparecer as perguntas, e aí depois, para o aluno sempre aparece que está aqui no lado direito, tá? Então, agora aqui, por exemplo, eu respondi a questão e eu acertei. Então, ele já mostrou para mim aqui, ó, você está no pódio, ele não fala a colocação, e aí agora aqui ele mostra quantos pontos eu tenho. E agora aqui, se eu clicar em Next, eu vou mostrar para os alunos outra tela, e aí agora a gente vai para a próxima questão. E aí assim a gente vai até a questão 12ª, tá? Então agora aqui vocês podem ir jogando esse questionário aí, então vão aparecer as perguntas para vocês, que vocês compartilham com os alunos, e os alunos escolhem qual forma geométrica responde a questão. Vai falar sobre o quizzes também depois. Faz eles fazerem um joguinho para responder. Pessoal, outra opção importante aí que vocês têm, que, por exemplo, muitas vezes quando vocês vão utilizar essas ferramentas, seja o Kahoot ou seja o Quizzes, pode ser que por questão de acesso à internet, talvez o aluno não consiga acessar as questões. Então, tanto o Quizzes quanto o Kahoot, é bem importante que a gente consiga ter alunos que tenham acesso à internet, que pelo menos ele seja estável, tá? Porque tem situações que, se a internet do aluno não é boa, muitas vezes a gente passa para a próxima questão e o aluno fica travado numa tela como essa que aparece à direita do que eu estou compartilhando com vocês. Tá? Então, tem situações que isso vai acontecer talvez com vocês. Aí, nesses casos, se vocês já sabem que tem um aluno que não vai estar conseguindo responder, vocês não precisam sempre esperar o tempo acabar. Vocês podem, por exemplo, então aqui eu vou passar para a próxima questão. Então, vou clicar em Next. Vocês não precisariam esperar que todo mundo respondesse. Vocês podem clicar nessa opção Skip, e aí ele já pula para a próxima questão, tá? Que seria o nosso exemplo aqui, ó. Então, por exemplo, 2 pessoas responderam. Então, até agora, ele sabe que tem 3 pessoas jogando. Quando as 3 respondem, ele já passa para a próxima questão. E agora aqui a gente vai até a última questão, tá? Pessoal, o que vocês conseguem ver nessa questão? Pontos, mesmo acertando, ela somou 0 pontos aí para vocês. Então, vocês podem também, nessas ferramentas, não obrigatoriamente sempre ter pontuação em cada questão, tá?
Vamos continuando aqui. Vocês conseguem perceber que esse 5 que aparece aqui quer dizer para o aluno quantas questões ele já acertou em sequência, tá? Vamos para o próximo. Então, essa questão aqui, no caso, foi acertada, o aluno acerta, ele vai somando pontos, essa valia pontos, diferentemente das outras. E aí, agora a gente vai indo até o final aí, tem mais 4 questões, tá? Isso, então agora aqui todo mundo acertou. E agora faltam 3 questões, tá? Então, nesse caso aí, lembrem sempre, tá? Compartilhar a tela com o aluno e o aluno responde pelo celular depois, tá? Aqui, nesse caso aqui, eu vou fazer o exemplo de pular uma questão, tá? Agora o pessoal já respondeu, mas senão a gente não precisa esperar todo mundo responder, tá? Então, a gente já tá terminando aqui, tá? Essas próximas 3 questões, a 10, a 11 e a 12. E aí, agora, a nossa última pergunta. E aí, quando vocês terminam as perguntas, tá? Vocês vão clicar em Next, vocês vão mostrar para os alunos aí a colocação final aí do questionário, tá? E aí, para o aluno, sempre vai mostrar em qual local ele ficou. Então, aqui eu só estou lembrando para vocês que esse lado da esquerda é o que vocês compartilham com os alunos, e eles podem, por exemplo, ver na tela do celular, e essa parte da direita é onde tem as opções. Caso o aluno estiver fazendo acesso pelo celular, ele consegue usar também sem problema nenhum. Ele só tem que lembrar que ele tem que ler a questão na tela que vocês estão compartilhando e depois trocar de aplicativo para escolher qual seria a opção correta. Então, aqui seria o nosso exemplo de trabalhar com o Kahoot, tá? Logo após fazer o Kahoot, ele já vai mostrar para vocês aqui as porcentagens de acerto de cada uma das questões. Então, primeira questão, 6% de quem respondeu acertou, a segunda, 12%, a terceira, mais 12%, e assim por diante, tá? E aí depois foram 18% até o final. Vocês conseguem também saber, nesse relatório aqui, se vocês vêm na opção View Full Report, ele vai gerar um relatório, e aí nesse relatório vocês conseguem saber, então vamos aguardar um pouquinho ele carregar, quantos por cento das questões foram corretas. Então a gente teve aqui 16 pessoas jogando, então nesse caso os nomes foram gerados aleatoriamente, tá? E aí depois disso a gente já consegue saber aqui a porcentagem de questões corretas. Então a gente pode trabalhar com uma turma, o Kahoot, a gente pode fazer com que os alunos vão respondendo, e a gente pode gerar uma média para eles com base na porcentagem de acerto, a nota. Porém, eles vão ficar bastante focados nem tanto em quantas questões eles acertaram, mas em quantos pontos eles fizeram. Então, pode ser que 2 alunos tiraram 10, só que talvez um aluno, além de tirar 10, teve um esforço bem maior, porque ele sempre tentou ser o primeiro a responder. Tá? Então, isso é possível que aconteça também. E esses relatórios, mesmo depois que vocês
vieram aqui em Discover, acharam um Kahoot, ou usaram um Kahoot de vocês e aplicaram com os alunos, esses relatórios vão ficar aqui na aba Reports. E aí aqui eu consigo ver todos esses relatórios aí, de cada um dos questionários que a gente aplicar com um grupo de alunos. Então, dessa forma que a gente utiliza para fazer um questionário guiado pelo professor. E aí, quando a gente deu aquele exemplo que eu comentei com vocês, que tipo de questionário eu tinha que fazer quando eu queria que os alunos fossem respondendo com o tempo, daí, nesse caso aí, eu também preciso escolher um questionário, ou usar o mesmo questionário, porém, aqui agora, na hora de jogar ele, eu não vou usar a opção Teach, eu vou usar a opção Assign. E aí, aqui, eu vou definir uma data para vocês responder. Então, imagine que eu quero que vocês respondam até amanhã, meio-dia. Então, aqui vai ter um timer, eu posso escolher ter tempo para responder cada questão, randomizar a ordem das perguntas e gerar um nome para todo mundo, ou cada um escolher o seu nome. E aí, agora aqui... Só configurar o horário aqui. E aí agora, então eu coloquei o prazo para a resposta dele até as 2 horas de hoje, dia 11. E agora eu vou clicar aqui em Create. Agora o que vai acontecer? Eu já criei o questionário, compartilhei com os alunos. Agora eu não preciso toda vez compartilhar a minha tela. Eu posso simplesmente copiar esse link e mandar para os alunos acessar para que eles respondam. E aí mandar para eles qual é o link do questionário e também o PIN do jogo. Então aqui a gente percebe que eu não preciso ter um professor acompanhando o tempo inteiro, compartilhando tela o tempo inteiro. Então isso aí eu posso fazer, por exemplo, numa matéria onde eles têm até o final do semestre para responder algumas perguntas. E aí, conforme eles vão aprendendo durante o curso, quando eles acham que eles já conhecem o conteúdo, eles podem acessar ele e já responder. Então, esse cuidado que vocês têm que ter, porque muitas vezes o pessoal se acostuma, ou muitas vezes interpreta que o Kahoot tem que ser sempre o professor compartilhar a tela e os alunos respondendo com uma opção. Então, nem sempre é assim. Vocês podem criar um Kahoot e deixar ele disponível para que os alunos vão respondendo até um determinado horário, até um determinado dia, e assim por diante, que é o que eu fiz agora. E aí, conforme os alunos respondem, os resultados dos alunos vão aparecendo aqui automaticamente. E aí, você, como professor, eu, como professor, não preciso ficar com a minha tela sempre compartilhando conteúdo com os alunos. Eu posso estar fazendo outras atividades, eu posso estar dando aula de outro conteúdo, o aluno pode estar acessando em casa, ele pode estar acessando quando ele está no ônibus, ele pode estar acessando quando ele está em algum outro local, porque ele não precisa que nós, professores, compartilhamos sempre a questão com ele. É só ele acessar o link e responder o questionário que já aparece lá. Então, essa é uma outra forma que a gente tem para fazer. Só para mostrar para vocês como fica o acesso nesse caso aí. Eu vou abrir aqui no meu outro navegador. Então, estou abrindo aqui nesse navegador da direita, tá? O aluno iria acessar o questionário, ia mostrar isso para ele. Então, eu não vou precisar compartilhar minha tela com ele. E aí, ele ia pedir para o aluno qual que é o seu nome. E aí, automaticamente, o aluno vai respondendo. Ou seja, eu não preciso ficar compartilhando essa minha tela que está no lado esquerdo. Eu não preciso ficar compartilhando aquela tela com as perguntas e respostas. Eu posso estar, por exemplo, olhando uma planilha no meu computador, fazendo outra atividade, enquanto que o aluno vai estar acessando o questionário e sozinho ele já vai respondendo todas as questões. Então, ele já vai respondendo, já mostra se está correto, e o próprio aluno escolhe ir para a próxima questão e ir respondendo ela até o final. Aqui eu vou responder algumas questões, só para mostrar para vocês o que vai aparecer depois, tá? E aí, agora que eu estou respondendo as questões, eu, como professor também, eu consigo saber, no relatório, eu vou atualizar a tela, quantas pessoas estão jogando. Então, aqui eu consigo saber, ó, o Cícero está jogando. Até agora, ele está em primeiro do ranking, ele tem essa pontuação e ele respondeu 3 perguntas. Então, se eu for aqui responder mais uma,
só responder mais um exemplo aqui. Se eu for atualizar essa tela agora, essa minha tela da esquerda, ele vai continuar mostrando para mim que só tem uma pessoa que está jogando, ou que já jogou até agora. E aí, ele já mostra para mim que agora aquela pessoa que antes tinha respondido 3 questões, já respondeu 4. Então, se a gente for pensar em um questionário que a gente pede para os alunos ir respondendo, a gente consegue ir acompanhando quem já fez tudo, quem não fez tudo, quem está com dúvida, quem parou em alguma questão, e assim por diante. Então, é uma outra forma que a gente tem para aplicar questionário com eles, com os alunos, até mesmo quando a gente está em sala de aula. A gente manda o link, cada um acessa, vão questões em ordem aleatória, não é sempre a mesma questão que vai aparecer para todos, cada uma aparece numa ordem diferente, a gente pode configurar isso, e aí a gente consegue acompanhar da mesa do professor, através do nosso próprio celular, se algum aluno está muito tempo parado numa questão. E aí a gente consegue consegue chamar o aluno ou conversar individualmente com ele para, por exemplo, pedir para ele, olha, eu percebi que tu não conseguiu responder a questão 4. Por que tu ainda não respondeu ela? Precisa de alguma ajuda? O que eu posso fazer para te ajudar nessa questão? E aí a gente consegue também fazer esse tipo de acompanhamento. Então aqui só eu estou respondendo, tá? Mas se todos nós estivéssemos respondendo, esse relatório seria algo mais tranquilo para ver as respostas de todos vocês e ficaria mais próximo do que a gente encontra numa sala de aula, tá? Pessoal, então essa ferramenta que eu mostrei para vocês aqui é o Kahoot, tá? Eu não foquei em falar para vocês como fazer tudo no Kahoot, eu foquei em mostrar para vocês alguns detalhes que muitas vezes o pessoal acaba esquecendo. Então, muitas vezes o pessoal abre o Kahoot e pensa que sempre tem que criar alguma coisa nova, e não é assim. Ou o pessoal abre o Kahoot e pensa que eu não posso editar um formulário de alguém. Você pode, só que você vai ter que duplicar ele. Ou muitas vezes o pessoal pensa que no Kahoot eu sempre tenho que criar um questionário e eu nunca posso deixar algo disponível para os alunos ir acessando durante a semana. Então, isso eu também posso fazer. Então, esse aqui é o Kahoot que eu queria mostrar para vocês. E aí, o Quizzes, que eu vou mandar o link para vocês ali no chat, ele é uma ferramenta um pouco diferente, tá? Ele é um pouco diferente, mas ele é bem parecido na forma de uso, tá? Então, novamente, aqui eu posso, acessando esse site, digitar o código do Quizzes que eu quero jogar, ou caso eu queira, eu posso pedir para fazer o acesso com o meu login, posso usar o meu login do Gmail, e aí, novamente, aqui, bem parecido com o que a gente tinha aqui no Kahoot, quando a gente vinha em Discover, a gente tem a opção de procurar outros quizzes, tá? E aqui, novamente, eu poderia, por exemplo, procurar algo relacionado a frações, vamos supor. E aí, ele ia me dar alguns questionários com esse título. Então, aqui tem um exemplo que tem de frações. Novamente, eu tenho a opção de deixar ele como favorito ou dar um like nesse questionário que alguém fez. E aí, aqui no lado direito, ele mostra para mim quais questões a pessoa utilizou. É o que ele está mostrando aqui no lado direito, né? Então, ele mostra aqui novamente quais questões estão disponíveis nesse questionário. E aí, caso você quer aplicar com os seus alunos, você pode vir direto aqui em Play. E aí você tem novamente duas opções. Play Live e a Sign H e W. Ou seja, o Play Live é a opção de jogar compartilhando a tela com os alunos de vocês, que é o que eu vou fazer agora. E aí aqui eu escolho o tipo de questionário. Aqui eu posso escolher, por exemplo, quantas tentativas cada jogador vai ter para jogar. Se vocês sempre escolhem pelo menos uma ou até 5, quer dizer que toda vez o aluno tem que fazer login. Então isso é um cuidado de vocês. Se vocês não querem que os alunos fiquem fazendo login, deixem como ilimitado, porém, vocês podem ter um problema de um aluno acessar e colocar o nome de outro aluno, por exemplo. Você não vai conseguir controlar isso nesse caso aqui. Aqui, novamente, eu posso pedir para gerar os nomes também, tá? Ou, nesse nosso exemplo aqui, eu não vou pedir para gerar os nomes. Também embaralha questões, também embaralha respostas e assim por diante. E aí, esse Quizzes, ele tem algumas opções que os alunos gostam bastante, como, por exemplo, essa opção dos memes e as questões de redenção. Então, por exemplo, se você acerta uma certa quantidade de perguntas, você pode lá no final pegar uma questão que você errou e responder de novo para tentar acertar. Então, ele tem alguns itens um pouco diferentes
que eles são mais, geram mais animação por parte dos alunos para responder esse questionário. Então, aqui, nesse caso aqui, eu pedi para jogar ele. Então, agora aqui já está configurado, vou clicar em continuar. E aí, agora, novamente, bem parecido com a outra ferramenta, só que agora os alunos têm que acessar o site Join My Quiz, que é o que eu estou mandando para vocês aí no chat. E também vai pedir um código, que nesse caso aqui o código é 373510. E também, se vocês querem, tem essa opção de compartilhar o guia, e aí vocês podem mandar direto numa turma de vocês do Classroom, vocês podem mandar direto num grupo do Microsoft Teams, ou vocês podem também pegar o link direto para os alunos e mandar um link, por exemplo, por WhatsApp, e aí é só eles clicar no link e eles já vão acessar o questionário para responder. Então, eu só vou pedir para alguns de vocês acessar esse questionário, só para nós fazer um exemplo, que aí quem não utilizou até hoje a ferramenta conhece um pouco como é a visão do aluno para usar essa ferramenta aqui. Então, mais um minutinho aí para vocês ir acessando, para conhecer um pouco essa ferramenta.
Mara, eu tava com um problema no microfone aqui, tá? Agora eu consegui resolver, tá? Pessoal, então aqui, só mostrando para vocês, tá? Então vocês também podem fazer o compartilhamento no Quizzes, o último exemplo que eu fiz aí para vocês, definindo uma data e hora para que os alunos possam acessar. Nesse último exemplo aí, eu até estava com o microfone mutado, até eu peço desculpa para vocês, tá? Pessoal, então agora, tá? Então eu queria agradecer muito a presença de vocês aí. Eu procurei passar para vocês alguns itens principais na utilização dessas ferramentas, alguns detalhes que muitas vezes quando a gente encontra ou a gente busca algo na internet, o pessoal não comenta sobre isso. O pessoal comenta que tem que sempre criar um formulário novo, que tem que sempre criar um jogo novo, que sempre tem que compartilhar a tela com os alunos. Então existem possibilidades diferentes para utilizar com essas ferramentas, e aí em cada uma das turmas de vocês podem verificar como fica melhor. Então muitas vezes eu posso fazer um jogo, mandar para um grupo de pais, responder, por exemplo, junto com os alunos, até determinado dia. Então, eu não preciso ficar compartilhando a tela com eles. Eu crio um jogo em formato que ele tem até tal dia para responder. Então, essa é uma possibilidade também. Então, eu agradeço a participação de vocês, agradeço as dúvidas que vocês mandaram aí no chat, o pessoal que participou dos jogos aí, preenchendo os jogos, respondendo os jogos, que aí a gente consegue fazer algo um pouco mais interativo com vocês, principalmente nesses nossos momentos de tira-dúvidas. Então, pessoal, agradeço muito a presença de vocês, desejo a todos vocês aí um ótimo final de semana e até a nossa próxima live. Um grande abraço a todos, muito obrigado.